Boa noite. A palavra está correndo, verdade? Esse é o chamado que Deus nos deu. Isso é o que estamos escutando. A mente de Cristo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Viemos falando muito sobre a unidade no ministério, mas hoje é um tema que nunca se falou nesse ministério na forma que vai se falar. No passado falamos desse tema brevemente com outro foco. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas eu tenho a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Seria bom perguntar-nos o que é a mente de Cristo. Porque eu venho dizendo isso ainda no sistema. Temos a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo para repreender, para muitas coisas, mas não as corretamente explicadas pelo apóstolo Paulo. Diz, por exemplo, vamos ler, que a pergunta é, o que é a mente de Cristo? Vamos ver biblicamente. Não vamos dar opiniões pessoais, vamos ver o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 9. Efésios capítulo 1, verso 9. Estamos todos? Rapidinho, sim? Diz o apóstolo que ele teve essa experiência, ele diz, dando-nos a conhecer o mistério de quê? O que está dizendo Paulo aqui? Senhor, revela-me tua vontade? Hã? O que ele está dizendo aí? Se você dizia ao apóstolo Paulo, você conhece a vontade de Deus? Ele dizia, ele me deu a conhecer. Eu conheço, em outras palavras, o que pensa Deus no paraíso, eu penso aqui na terra. Eu não tenho que ir para o paraíso para conhecer sua vontade. Ele já nos deu a conhecer. Diga, eu conheço a vontade do Senhor. Isso é um mistério. Você sabe um ser humano finito, com carne, com magro, débil, que pode dizer aqui na terra, apesar de minhas experiências ou de quem fui, eu conheço a vontade do Senhor? Então, se você conhece a vontade do Senhor, isso é parte de quê? Da mente de Cristo. Por isso é que ele dizia, mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque conhecemos sua vontade. No sistema não conhecem a vontade do Senhor. Oh, a vontade do Senhor, isso é algo tremendo, isso não foi dado a ninguém. Paulo disse que ele recebeu. Vamos a outro aspecto mais dessa vontade. Gálatas 1:1. Diz, Paulo, apóstolo, não de homens, nem por homem, senão por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele é apóstolo de quem? Não de quem? Quer dizer que Paulo não foi a Jerusalém para dizer aos apóstolos, o que eu tenho que fazer para ser apóstolo? Aí ele não foi ordenado apóstolo. Ele diz, senão por Jesus Cristo pessoalmente, ele foi que me chamou apóstolo. E olha o que diz no verso 11, para corroborar isso, verso 11 diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois não o recebi nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de quem? Quem pode dizer isso na terra? Como foi revelado? Recorda que disse, conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao paraíso, e ali ele me comunicou. Então por isso que diz aqui, olha, o evangelho que eu, os demais é outra história, mas eu, o apóstolo Paulo, eu prego, e eu não recebi nem de Pedro, João, nem de ninguém,
Eu não fui a Jerusalém, eu não tive com ninguém. A mim, Jesus Cristo, um dia me levou no paraíso e me disse: Paulo, você é o único que vai conhecer o Evangelho. Então, se você conhece a vontade de Deus e conhece agora o Evangelho de Deus, isso não é parte da mente de Cristo? Ninguém no sistema pode te dizer: eu possuo a mente de Cristo. Ele pode te dizer: eu possuo a mente vazia de Cristo. Não me ativaram. Eles têm, mas não tá. É como quando você tem um aparelho telefônico na sua casa e você tem ali de adorno e vem alguém: posso ligar? Bom, é que tá desconectado. Pois assim está o sistema protestante por todas as partes do mundo. Eles estão iluminados, mas não conectados. Eles não conhecem a mente de Cristo. Não foi ativada. E eles falam de Deus, falam de um Deus bem bonito. Faça uma oração: excelentíssimo Deus e Pai. E falam bem bonito. Mas quando você vai ao grão, eles não conhecem o Evangelho, não conhecem a vontade de Deus. Desde Roma até a última parte do mundo, o Evangelho e a vontade de Deus até agora não foi conhecido, fora do ministério Crescendo em Graça. Forte dizer isso, né? É um pouquinho, né? O problema é se é a verdade. Vamos a outro aspecto mais desse mistério. Vamos passar a Efésios. Passemos Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, verso 26. O mistério... O ministério? O que é mistério? Algo que não foi revelado à mente humana. Olha, isso é um mistério. Olha o que diz Paulo: o mistério que esteve oculto desde os séculos e eras, mas que agora, 2000 anos atrás, agora, está falando no seu tempo, né? Agora foi manifestado a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os judeus, entre os gentios, que é que Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ouça isso. Se você conhece a vontade de Deus, e você conhece o Evangelho de Deus, e agora conhece os mistérios que estiveram ocultos, isso não é a mente de Cristo? Por isso que diz Cristo em vós, ou seja, Cristo ativado na mente. Com o que você serve a Deus nesse pacto? Com a carne? Com o quê? Com a mente. Quer dizer que uma mente que vem ao ministério e que prega a vontade, os mistérios, fica ativada. Você pode dizer com toda a propriedade: eu tenho a mente de Cristo. Agora, em uma igreja por aí, você não pode dizer: eu tenho a mente de Cristo. Eu vou te dizer por que mais tarde, ainda que isso você possa pensar que estamos fazendo exclusividade para cá, mas não importa se te molesta, nós não passamos, nos passamos molestando, ninguém nos entende por tanto tempo, né? Agora, os entendidos, os molestamos, eles vão averiguar um pouquinho mais, antes de dizer que isso não é assim, e termina dizendo: tem razão. Então, o mistério, a vontade, o Evangelho é sinônimo de quê? Da mente de Cristo. Vamos ver um verso mais que me interessa muito aqui, Romanos 16, 25. Se repete a palavra mistério. Vamos regressar um pouquinho. Repete a palavra mistério, mas
Romanos 16, verso 25. Note a exclusividade, meu evangelho. Não está falando... Sabe por quê? O sistema dizem, não, irmãos, vamos ler o evangelho de Mateus, vamos ver o evangelho de Marcos, vamos ver o evangelho de Lucas, vamos ver o evangelho de João. E eles têm 4 evangelhos. Mas não são 4 evangelhos. Paulo diz que há um só evangelho, o que foi revelado a ele no paraíso. Eles pregavam outros evangelhos, que não era o evangelho de Paulo. Por isso nós somos exclusivistas nisso. Eu vinha no avião e vinha um rapaz do lado. Ele é nicaragüense e eu disse, olha, minha filha se casou com um nicaragüense. E tive lá, conheci isso e aquilo, e começamos a falar e fizemos amizade. Então, ele me disse, em que você trabalha? E eu disse, eu sou um conferencista. Que tipo de conferência? Eu disse, conferências espirituais. Mas como espirituais? Bom, que são conferências que tratam com o espírito das pessoas, com o teu interior. Não sou nem católico, nem sou protestante. Os protestantes e católicos, todos os grupos cristãos atuais, tratam com seu corpo físico externo. Não vista, não coma, venha santo, venha isso, não fique aparência de piedade, duro trato. A nós não interessa isso. Nós ensinamos somente o único que prega o apóstolo Paulo, que é o homem interior. Fortalecei-vos no homem interior. Ele me disse, mas o que tu prega? Bom, as 14 epístolas de Paulo, que é o único evangelho. E ele tinha conhecimento, me disse, me eduquei com os jesuítas. E por que tu prega somente Paulo? Bom, porque Paulo foi esquecido há quase 2000 anos atrás. Não, ele não foi esquecido. E olha, meu filho se chama Paulo. Não, mas... E nos templos católicos há imagens de São Paulo, e eu disse, você disse, são imagens, mas o evangelho de Paulo não foi pregado. Ele me disse, que interessante, em que você se baseia? E mostrei o mistério de Cristo carne, Cristo ressuscitado, e ele gostou. Olha, quer dizer que as pessoas não conhecem o evangelho. Você sabe o privilégio que você tem, que você vá ao seu país, ou tenha um lugar que digam, e o que você crê? E que você possa ensinar os mistérios e dizer, como? Mas eu nunca tinha ouvido isso. Claro, isso não foi pregado por 2000 anos. O que nós pregamos aqui não foi pregado por 2000 anos. Esse ministério é histórico. Deus o tinha reservado para pregar umas coisas e os príncipes desse mundo não o conheceram. Isso é misterioso, né? Misterioso. Então, olha o que diz Romanos 16, 25. E aquele que pode, e ao que pode confirmar-lhes segundo, que diz, isso significa que se você ouve a Paulo, olha, você fica confirmado. Se você não escuta o evangelho de Paulo, você é um desconfirmado. És um automóvel sem seguro, sem placa, sem licença. És um passaporte vencido ou um remédio vencido. Tem que te confirmar. Para que Deus te trouxe aqui? Para que te trouxe? Para brincar com teus sentimentos e dizer, porta-te bem, não faça o que é mal, passa à frente, vamos orar por você. Isso é estupidez. Aqui tem que confirmar, te agarrar a tua mente, isso que está aqui, ativar para que seja um crente de mistérios, te conheça quem você é. Todo o que chega a esse ministério tem que ser confirmado, não podemos deixar ele assim. Não podemos te deixar órfão. Você sabe que o que não está confirmado é um órfão? Está órfão, está bastardo, porque não conhece seu pai.
Imagine que você tenha um pai. E quem é teu pai? Eu nunca o conheci. Ha! Você, nada, nada. Não sei nada dele. Como se chama? Também não. Assim é um crente ou uma pessoa que tem espírito e não conhece de onde vem, para onde vai, não sabe de nada. Ele o que sabe é fazer isso e fazer 2 ou 3 orações religiosas e não sabe nada da Bíblia, dos mistérios. Vai à deriva, é um barco sem capitão. Onde for pode encalhar. É assim que anda as preciosas pessoas abençoadas que nos rodeiam. São como barcos sem capitão. Não importa quem seja, por mais educado, posição, você vê que não tem rumo fixo. Olha aí, que bom que nós podemos representar algo que dá firmeza, que dá felicidade. Diz, e ao que pode confirmar-lhe segundo meu evangelho e a pregação de, não de Jesus, senão, olha, de Jesus Cristo. Porque Jesus foi filho de Maria, agora Cristo foi o que criou Maria. Cristo foi que entrou no ventre de Maria. Quando Paulo diz Jesus Cristo, é um acompanhamento da carne de Deus, que se chamou Jesus de Nazaré, e Deus que estava dentro de Jesus de Nazaré. Quando você diz Jesus Cristo. Agora, quando você diz Jesus, Paulo chamou um véu, uma carne. É como você, quando eu te menciono o nome, de onde você é? Ah, eu sou do Brasil. Eu sou da Colômbia. Você está me falando da tua carne. Agora, eu necessito descobrir quem tu és por dentro. Aí você tem que me dizer, bom, minha cidadania está nos céus. Porque você é um espírito que vive em um vaso de barro. Você é um tesouro em um vaso de barro. A religião não trata com tesouro, a religião trata com o vaso. Paulo trata com teu espírito e você conserta teu barro como for. A ideia é equipar teu espírito e logo você trata com o barro. Se você quer vestir de uma forma, de outra, isso é problema teu. Isso é tua parte. Aqui não há regra, nem isso de que faça um cartão de membro. Isso faz o sistema. Eu quero ser membro da igreja. Mas você é membro do céu, você é membro... A igreja é você é um edifício. Isso aqui é um edifício. Pastor, o que se pode fazer aqui? Aqui pode fazer de tudo. Paulo disse, irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas não há regra. Membro dessa igreja não pode ir no cinema, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode casar de novo, não pode divorciar. Isso é material, é coisas terrenais que você resolve aqui. O que sofre é você. Deus não sofre quando você se divorcia, é você que sofre. Deus o que faz é buscar outra esposa para ver se agora no segundo outra esposa, mas vai... De repente eu não vou me meter nessa bobagem. Por isso é que há tantos divórcios, porque as pessoas dizem, Deus me ama, mas eu vou fazer, e fazem. Mas quando ilumina o seu entendimento, governam melhor as situações terrenais. Uma mente ativada nesse pacto resolve os problemas de seu casamento mais fácil. Uma mente não ativada, que por temor... Então Paulo diz que este era um mistério que esteve oculto. Agora, preste atenção nesse detalhe que eu vou te dizer agora. A mente de Cristo nunca esteve presente. O que esteve presente foi o pacto de Moisés, que foi dado para a carne. Essa não era a mente de Cristo. Foram mandamentos acrescentados por causa das concupiscências e transgressões. Agora, a mente de Cristo
como Deus pensa dos mistérios, isso esteve oculto por séculos e eras. Então Deus não revela isso a Pedro, apóstolos, espera que chegue o apóstolo Paulo. Então a Paulo revelou sua mente. Então quando Paulo morre, apagou a mente de Cristo, apagou outra vez. Uma vez Paulo morre, já a mente de Cristo é tirada da terra e entra a diversidade. Diversidade, eu penso assim, você pensa assado, o outro pensa assim, você é batista, você é pentecostal, você é evangélico, você é carismático, católico, católico tradicional, carismático, presbiteriano, porque já a mente de Cristo desapareceu da terra. Todos pensam diferente, há muitas religiões porque a mente de Cristo não está ativada. Quando se ativa a mente de Cristo, então todos falamos uma mesma coisa. Colômbia fala o mesmo, Brasil fala o mesmo, El Salvador fala o mesmo, Guatemala fala o mesmo, Porto Rico fala o mesmo, em Miami fala o mesmo, porque é a mente de Cristo. Imagina uma mente que fala 20 coisas ao mesmo tempo. Tem que ser uma só mente, a mente de Cristo. Vamos ver em 1 Coríntios, próximo livro, capítulo 1, aí mesmo onde estivemos. Olha o detalhe do verso 12. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Você nota que o Espírito do mundo, aí com E minúsculo? Hello? perdão. Disse 1:12. Bom, aí tinha diversidade, viu? 2:12. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para quê? Para pular? Para que o cabelo fique arrepiado? Uma experiência mística? Para ver fantasmas voando? Para que se manifestou a mente de Cristo, o Espírito de Deus? Para que saibamos o que Deus nos concedeu. Você sabe o que Deus te concedeu? Se não sabe, nessa noite você não está confirmado. Não te ativaram a mente de Cristo. Você tem que vir aqui, sentar-se uns meses, enquanto ativamos a mente de Cristo, e em seguida você reina em vida. E não importa onde você esteja, necessidades econômicas. Se está em Cuba, de Cuba, envia uma carta para cá. Estamos reinando em vida, estamos prósperos. A mente de Cristo não respeita condições de um governo. E nós ativamos a mente de Cristo, muda tua lamentação em dança. E ainda que tenha necessidade econômica, começa a falar em seguida. São mentiras passageiras, isso vai resolver já. E acabou o casamento, é um abençoado que não me entendia, e que vá, tranquilo. E não fala mal dele também. Porque o que tem a mente de Cristo não fala mal de ninguém. Você não vê que é a mente de Cristo? E você começa a ver as coisas diferente. E se tinha uma enfermidade em seguida, bom, Deus sabia disso, mas eu recebo que eu estou curado. Tranquilo. E fala ao corpo. O corpo, não. Porque preste atenção, nós não recebemos a mente do mundo, o espírito do mundo. A mente é a mente natural. Já nós não temos essa opção de somente ter a mente do mundo. O espírito significa opinião, pensamento, atitude. Nós não recebemos a mente do psicólogo tal, nós não recebemos a esse, aquele, todos esses grandes escritores e filósofos. Eu já não trato com essas porcarias de livros. Minha vida não está dependendo de tal, de fulano, que eu estudei, que Platão disse, que aquele disse. Não é isso. Eu já não tenho esse tipo de espírito. Eu tenho a opinião mais alta do universo, o Criador do universo. Se entrou por dentro, me faz pensar como ele pensa. Por isso você vê que nesse ministério você chega e encontra
pessoas que te saúdam. Abençoado, como está? Como são pessoas que não se queixam, sempre estão com um proceder. Boa tarde, boa noite, respeitosos. O que você vê aqui que falta com respeito, ou que maltrata, ou que diz algo fora de ordem, é que não tem a mente de Cristo ativada. Pastor, mas é que ele está aqui há 10 anos e eu tenho outro dia 10 anos perdendo tempo aqui dentro. Aqui se perde tempo também. Quando você vê um homem que vê mulher passando e começa a mexer, esse falta ativar a mente de Cristo. A pessoa tem que ser respeitosa, com respeito. Ainda que aí namore com respeito. Sim, porque eu não posso, né? Imagina. Eu não quero te fazer culpado de que você vem aqui e goste de alguém, com respeito, claro, quem sabe, né? Aqui sucedem muitas coisas. Aqui se separa gente, se une gente, tudo depende da condição de como você vê. Mas o que tem a mente de Cristo ativada sempre se porta bem aqui dentro, fora, onde for. No aeroporto, olha, eu que via nesse lugar maus momentos e, bom, me deixaram a pé. E os demais gritando, então, aí as pessoas nervosas, então, quando me coube, então, tranquilo. Se eu tenho que ficar, tranquilo, vou e outro voo, e eu entendo que não é culpa sua, tranquilo. E me colocou em primeira classe, imagina! Os demais pelejando, nem puderam ir e nem de primeira classe. Se alcança mais quando você tem bom proceder, bom trato. Não lastime ninguém, ainda que falem mal de você. Quando você tem a mente de Cristo, você vê como Cristo. Você não maltrata, você não lastima, você se coloca no lugar do outro e, bom, caramba, tá funcionando assim por isso, me respondeu assim por isso, por causa daquilo. Algo tá acontecendo com ele. Por que gritar? Por que maltratar? O que tem a mente de Cristo ativada trata como se Cristo estivesse aqui na terra. É a mente de Cristo. Não estamos falando de um cassete, é a mente de Cristo. Não estamos falando de uma experiência carismática que você teve lá. Nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Você sabe que há no sistema? No sistema é... Olha, quando você for batizado com o Espírito Santo, se... E o que acontece? Isso é uma experiência. Rapaz, fica e... Olha, mas isso é impactante. Rapaz, isso é tremendo. Quando você é selado com o Espírito Santo, quando você vai a uma experiência carismática que te levanta assim no ar, é uma coisa, olha, eu fui ali, eu fui a essa reunião, e havia um sentir, havia uma coisa, arrepiou o cabelo. Mas e a mente de Cristo? Foi ativada? Conheceu os mistérios de Deus? Conheceu a vontade de Deus? Assim anda a religião, que não está confirmada, porque estão em uma atitude... O sistema o que faz é buscando milagreiro e curandeiro. Chega fulano que coloca a mão assim e cai. Buscando experiências carismáticas. Isso não se trata de que você sente ou que eu tive uma experiência quando criança ou quando onde eu vi umas coisas que subiam pela parede. Isso aqui não vale um centavo. Essa é a tua experiência. Fica com você se você quiser. Eu não quero. Fica com ela. Se te ajuda em algo, fica com ela. Mas isso não vai fazer bem para você. O que te faz bem é que você conheça, número 1, a vontade de Deus. Número 2, os mistérios de Deus. Número 3, o evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. Isso vai te ajudar. Isso ajuda. Abba, Pai, um forte aplauso ao nosso Pai, ao nosso Deus. Vamos estar em pé, amada. Uau, quantos declaram que têm a mente de Cristo? Olha, o que nos comunicou José Luiz de Jesus Miranda? O que nos comunicou?
a mente de Cristo. Imagina, será algo valioso, poderoso, como o papai dizia, como Cristo andando aqui? Uau! Diga, eu tenho essa mente. Diga quem está do seu lado, você tem a mente de Cristo. E olha, ele dizia, a mente de Cristo, o que tem a mente de Cristo não se queixa. Tem bom proceder, guarda a unidade. O que tem a mente de Cristo não opina, senão que, como está escrito, tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, aí está. Que maravilhoso. Amada, poderemos reinar em vida nós com a mente de papai? Como papai caminhando aqui, imagina? Como Cristo andando aqui em tua empresa? Somos um governo poderoso, indestrutível, porque temos a mente de papai. E eu te convido aqui domingo, possas estar conosco, 10h30, porque o que vem aí nesse tema é... Quantos já tinham visto esse tema? Olha, quantos poucos. O que papai vem aí é a dizer, tremendo. Conclusões a quais ele chega são tão importantes, sobretudo para essa reunião que teremos mundial neste final de semana aqui. Porque vamos sair em outra glória. O ministério entra em outra etapa maravilhosa. Diga, eu recebo que entrei em outra glória. Eu tenho a mente de Cristo ativada. Diga, graças papai, por ter-me aqui presente, na perfeita unidade. Um aplauso bem lindo. Nos vemos sábado às 4h. E vamos louvar, vamos cantar. Olha, fruto de lábios.